Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E antes da gente começar, você já sabe, não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal que me ajuda muito. E essa última quarta-feira foi apenas mais uma quarta-feira normal na América Latina com uma tentativa de golpe de Estado. Gente, a Bolívia já sofreu mais de 190 tentativas de golpe de Estado desde a sua independência em 1825. É muito próximo de um por ano. O que acontece é que um grupo de militares se formou em La Paz, onde eles entraram no Palácio Queimado para tentar dar esse golpe de Estado no atual presidente da Bolívia, que é o Luiz Arce. O general que estava liderando esse golpe de Estado, essa tentativa de golpe de Estado, é o Juan José Zúñiga. E logo depois disso, ele foi preso pela polícia. Só que um dia antes, ele já tinha, inclusive, sido destituído do cargo de chefe do exército. Ele tinha feito uma declaração sobre o Evo Morales, que é o ex-presidente da Bolívia. Mas agora o que o Zúñiga tá falando é que, na verdade, essa tentativa de golpe foi combinada com o presidente. É basicamente um autogolpe. Foi tudo combinado porque, de acordo com ele, o presidente disse que ele precisava de alguma coisa para aumentar a sua popularidade. E aí o Zúñiga falou assim, então eu devo colocar os tanques na rua? E ele falou assim, bora. E foi isso. Ele disse que foi tudo um planejamento de golpe pelo próprio presidente. E parece, né, que o Zúñiga ele vai ser processado por terrorismo e atentado armado contra a segurança e soberania do Estado. É apenas mais um dia normal na América Latina. É o evento anual de tentativa de golpe na Bolívia. E no Brasil, o Ricardo Salles ainda postou no Twitter apoiando o golpe militar na Bolívia, tá? Então, mais um dia normal na América Latina. Como é bom ser latino-americano. Na verdade é bom, mas é ruim. Mas é bom, mas é bem ruim. E já que estamos falando de América Latina, vamos dar uma notícia boa aqui? O STF formou maioria para descriminalizar a maconha para uso pessoal. O que é que isso significa? Porque tem muita gente falando, tá liberado maconha. Não tá liberado maconha. Inclusive pode ser que você ainda tenha alguma leve dor de cabeça, tipo, não dor de cabeça, mas seja um momento chato da sua vida se você for pego ainda com maconha. O que o STF definiu é que pessoas com quantidade de maconha até 40 gramas serão consideradas como usuário e aquilo vai ser considerado para uso próprio. Eles falam, assim, que pode ser que se você for pego com menos de 40 gramas, mas se tiver outras coisas envolvidas, dependendo do contexto, eles podem sim te incluir como tráfico. Por exemplo, se você tiver com uma arma, se essa maconha tiver em pequenos saquinhos separados, entendeu? Coisas assim que pareça que você está ali para vender aquilo ou distribuir aquilo de alguma forma. Você pode ainda assim ser enquadrado como tráfico, mas se no mais te pegou com até 40 gramas, teoricamente você não está cometendo um crime. Crime não é, foi descriminalizado, o que não significa que não é ainda proibido, entendeu? Por exemplo, ainda é uma infração, só que não é um crime. Então você ainda provavelmente vai ser levado para a delegacia para poder pesar aquilo e você não vai perder seu réu primário, você não vai ser processado, nada disso. Você pode sofrer sanções administrativas, porque é só uma infração. Por exemplo, gente, nem tudo que é proibido necessariamente configura um crime. Se você avançar o sinal vermelho, você não vai ser preso, porque não é um crime. Mas não pode. Então você pode sofrer uma sanção administrativa, que eu pesquisei e ninguém falou o que é. Mas pode ser que seja só uma advertência, pode ser que seja uma coisa educativa, tipo, você vai ter que ler um folheto sobre isso, vai ter que ir para uma aula, alguma coisa assim. Sanções administrativas variam de acordo com que infração você cometeu, sabe? Então você ainda está sujeito a sanções administrativas. Que não é um crime, não vai ser preso, não vai responder judicialmente por isso, mas talvez, sim, tipo, tem um momento chato de ter que ir na delegacia pra pesar a sua droga, talvez, né? Inclusive, fumar na rua continua sendo proibido, apesar de não ser crime. Então não tá legalizado, não está legalizado, continua sendo proibido, você só não vai ser preso. Tudo isso é pra gente conseguir diferenciar quem é usuário do traficante, porque o usuário não deveria ser penalizado por causa disso. E a gente sabe muito bem como funciona também a polícia no Brasil. A polícia é racista. E a lei anteriormente ainda assim dizia que se você fosse pego com uma quantidade pequena de consumo próprio, você seria enquadrado como usuário e você não seria preso. Mas não definia qual é essa quantidade. Então vai depender muito do bom humor do
policial que te pegou. E a gente sabe que a polícia no Brasil é extremamente racista. Eu diria que a polícia, em quase todos os lugares do mundo, é racista. Talvez exista uma polícia em algum lugar do mundo que não seja racista. Talvez. Eu, particularmente, não conheço. Mas, enfim. Então, tudo isso é exatamente para isso. Para diminuir a quantidade de pessoas que acabam sendo presas, sendo que não são traficantes e não deveriam ser considerados criminosos. É um pequeno passo, gente. A gente tá muito longe de uma legalização no Brasil de maconha, mas é um pequeno passo. E agora eu queria compartilhar com vocês esse vídeo que viralizou dessa senhora que mora em Higienópolis, na cidade de São Paulo. Se você não tá familiarizado com São Paulo, Higienópolis é um bairro extremamente privilegiado de São Paulo. E nesse vídeo tem uma senhora aí que mora em Higienópolis falando que Higienópolis está à margem da sociedade, largado. O bairro está largado pelo governo. O que é que está acontecendo em São Paulo? Nem no bairro de Higienópolis, com segurança privada particular, porque segurança do governo a gente sabe que não tem. E nós estamos aqui à mercê de bandidos. Todo mundo dizia que Higienópolis era um bairro diferenciado, onde todo mundo vive bem. Nós não vivemos bem, nós estamos à parte da sociedade. Nós somos tão cidadãos quanto você que mora na periferia. A diferença é que nós, pelo tempo de trabalho, conseguimos comprar um apartamento aqui. Nada mais do que isso. Isso não nos difere de mais nada. Pra mim, a parte assim que mais pega realmente é a parte que ela diz que as pessoas estão à margem da sociedade de Higienópolis, né? E fala que nas comunidades tem mais segurança do que em Higienópolis e que Higienópolis não tem a presença do Estado. Assim, é de uma ignorância, mas uma ignorância. Eu sei que vocês queriam esculachar essa senhora, sabe? Mas eu olho e falo assim, caramba, pô, eu queria ser assim. É péssimo pra sociedade você ser uma pessoa assim, completamente alheia a todos os seus privilégios e a toda a realidade, né, do nosso país. Sim, péssimo pra sociedade. Mas, particularmente, deve ser incrível pra ela. Deve ser incrível ser ela. Deve ser ótimo ter essa coisa de não ter ideia do que tá acontecendo no resto do nosso país, sabe? No resto do mundo, quiçá. Não ter ideia do que é, de fato, estar à margem da sociedade. Não ter a menor noção, de fato, do sofrimento que várias pessoas vivem. Eu queria ter essa ignorância. Eu queria ser uma pessoa completamente ignorante. Completamente sem distinção de nada. E achando que o mundo é um grande morango. Eu queria minha vida ser mais feliz, mais de boa, mais pacata. De achar que todo mundo tá vivendo tão bem. E que Higienópolis é, assim, um dos piores lugares que se tem. Que realmente Higienópolis é muito ruim. Não ter noção do que tá acontecendo no resto do mundo. O peso de tudo que eu sinto na minha vida ia ser mais leve. Eu queria ser burra. Eu queria ser burra. Eu queria ser ignorante, sabe? E aí eu olho pra isso e eu tenho inveja. Não só inveja, do privilégio dela, sim, que deve ser realmente incrível. Deve ser um privilégio tão grande que ela deve ter vivido a vida inteira dela nesse privilégio, que ela não tem nem noção de que ela tem privilégio. Isso é um grande privilégio, tá? Você ter tanto privilégio que você não tem nem noção do seu privilégio. É um outro nível de privilégio, entendeu? E assim, é outro privilégio de você sequer entender, ver o que tá acontecendo no mundo. Ai, horrível não ter noção. Não ter noção da realidade. É, assim, péssimo pra sociedade, tal. Pra ela, ótimo. Deve ser ótimo ser ela. Deve ser ótimo acordar todo dia e ter um cérebro de peito de frango. Eu queria ter um cérebro de peito de frango. Eu queria pensar menos. Eu queria, entendeu? Não ter noção das coisas também, sabe? Eu queria não ter noção de nada. Eu não ia sofrer muito menos. E agora, pra gente finalizar, vamos de uma fofoquinha? Vamos de uma fofoquinha, assim, de gente famosa? Só pra deixar o clima light, assim, pra gente finalizar esse vídeo de um clima light. David Grohl, do nada, resolveu comprar uma briga com a Taylor Swift. Ele zoou a gata num show da turnê que eles estão fazendo, que o Foo Fighters está fazendo, né? E ele falou o seguinte, vamos abrir aspas aqui. Sei que ela, Taylor Swift, está na sua Eras Tour. Eu te digo, ninguém quer sofrer a ira de Taylor Swift. Por isso, gostamos de chamar nossa turnê de Errors Tour, que é a turnê dos erros. Isso é porque nós realmente tocamos ao vivo. Vocês gostam de rock and roll cru e ao vivo, certo? Vocês vieram ao lugar certo. Ou seja, basicamente assim, ele deu a entender de que ela não estaria tocando ao vivo, né? Não teria uma banda ali ao vivo, que seria playback. Não necessariamente ela cantando seria playback, não precisa ser necessariamente isso, mas que pelo menos, por exemplo, a track de música atrás, o instrumental seria playback. E aí, teoricamente, a Taylor Swift seria meio que revidado, né? Ela teria comentado sobre, falado assim, esse é um momento inesquecível não só na minha banda, mas também na vida de todos os membros da minha banda e na vida de todas as pessoas da minha equipe. A minha banda, que vai tocar ao vivo por 3 horas e meia, merece muito isso. E o mesmo acontece com todos os meus colegas artistas.
Não dá pra saber realmente se foi pra isso, mas provavelmente foi, né, uma leve cutucada. Agora, eu acho realmente engraçado observar como realmente, quando uma artista feminina tá muito em destaque, como realmente as pessoas começam muito a falar dela, assim, dar umas atacadas, dar umas alfinetadas. Se ela não tivesse tanto em destaque nesse momento agora, como ela tá, ninguém ia estar cutucando, né? Enfim, acho que é um sinal de sucesso. Seja feliz. Deve ser um saco, verdadeiramente um saco, ter um monte de gente te cutucando o tempo inteiro. Na moral, insuportável. Insuportável. Eu, particularmente, não tenho o temperamento pra isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo mágico unicórnio muito bem informado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!